Olá, muito bom dia. Estamos abrindo uma transmissão ao vivo aqui pelo BNC Amazonas, desta vez para entrevistar a deputada federal Conceição Sampaio. Tudo bem? Tudo bem, uma alegria estar com você, estar aqui com a Rose. E estou inteira à disposição, né? Já dando aqui uma boa tarde para os nossos queridos amigos que acompanham o BNC aqui pelo Facebook. E a nossa conversa vai ser muito boa. Comigo nessa entrevista participa também a jornalista Rosiane Carvalho. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Newton. Boa tarde a todos que acompanham a gente a partir de agora. E boa tarde, deputada Conceição Sampaio. Seja bem-vinda aqui ao BNC. Muito obrigada. A gente queria começar fazendo a pergunta a respeito do seu primeiro mandato como deputada federal. Como a senhora avalia esses 3 anos? A senhora está entrando aí no último ano e é um ano de disputa à reeleição, né? Como é que a senhora avalia o seu desempenho nesses 3 primeiros anos aí de mandato? Primeiro, sou muito agradecida a Deus. É uma honra poder falar em nome do estado do Amazonas. Sou muito agradecida à população do nosso estado que me escolheu para, em Brasília, falar por ela. É certamente um desafio, né, Newton e Rose? Eu acredito que a República nunca mais terá uma legislatura como essa que nós estamos vivendo, uma legislatura muito difícil, com acontecimentos que certamente não eram prováveis, né, que pudesse acontecer. E nós estamos vivendo já o último ano desse mandato, com muitos desafios. Sempre digo e gosto muito de conversar com as pessoas, porque a cada momento na Câmara dos Deputados nós temos uma pauta que é muito desafiadora, onde a vida das pessoas acaba sendo mudada para melhor ou para pior. Por isso essa conversa é tão importante, né? Um poder legislativo é uma casa representativa. Então nós falamos em nome da população e é muito importante num país onde nós temos uma crise de representatividade que a população possa dizer o que espera de cada um de nós e certamente nos posicionar diante das votações como ela espera que a gente venha a decidir na hora do voto. Essa legislatura que a senhora falou que foi diferente de todas as outras, aí é a sua primeira experiência também, qual foi o momento mais complicado, mais difícil para a senhora? E a senhora que é uma das deputadas mais assíduas, né? Isso são, inclusive, matérias nacionais destacando ali a sua presença firme em todos esses momentos históricos que a Câmara passou esse ano. Eu acho que todos os momentos foram muito difíceis, né? Eu tenho pedido muito a Deus a serenidade, a prudência e o discernimento na hora de votar. Eu não fui para a Câmara ser apertadora de botão. Eu estou deputada federal falando em nome da população. Então, acho que isso é muito importante. Eu sempre pedi muito a Deus esse discernimento na hora de poder tomar uma decisão no voto, que eu sempre colocasse em primeiro lugar a população do estado que eu tenho a honra de representar. Então, as decisões, elas são muito difíceis a tomar, porque a gente não está falando simplesmente de algo que possa ser mudado, você vota hoje, amanhã você pode ir lá e fazer diferente. Não. As decisões que nós estamos tomando na 55ª legislatura são decisões que trazem muito impactos para a vida da população. E certamente a população acabou ficando meio que assustada, como todos nós, diante de tantos momentos difíceis que nós estamos vivendo. E eu passei pela Câmara Municipal aqui na cidade de Manaus, fui deputada estadual, estou deputada federal. Então, assim, dentro do Poder Legislativo, eu tive a chance de poder caminhar em cada uma dessas casas. E certamente essa experiência também que eu pude trazer da Câmara Municipal, que é uma grande escola, da Assembleia Legislativa aqui do Estado, para vivenciar esse momento que eu tenho vivido dentro da Câmara dos Deputados. Agora, certamente, eu não imaginava que teria que viver momentos tão difíceis, desafiadores, onde a gente coloca, sabe, dobra o joelho e pede a Deus a clareza e o discernimento na hora de apertar uma decisão. Eu tenho uma experiência de cobertura, inclusive, e eu ia perguntar se a votação do impeachment da presidente Dilma não foi o momento mais difícil para a senhora, porque eu estava acompanhando como repórter lá no Largo São Sebastião, muito próxima de várias mulheres, lideranças do movimento de mulheres que aguardavam ali, ansiosas no seu voto, e no momento que a senhora votou, elas demonstraram muita frustração no seu voto.
Esse foi um momento mais difícil, porque o seu eleitorado é ligado verdade, ao movimento de mulheres? Eu tenho muito respeito por todos os movimentos de mulheres, certamente com elas aprendi muito. Agora, uma coisa que aprendi é ter a coragem de tomar decisões na hora que eu precisasse tomar. Eu não estava ali, muita gente falou, mas Conceição, você como que vai votar? É a primeira mulher que está à frente da presidência de um país, do nosso país. É verdade. Mas quando a gente vota, como nós votamos, não o impeachment, mas a admissibilidade do processo de impeachment, foi isso que a Câmara fez, a gente está votando o cargo, independentemente de estar à frente uma mulher ou um homem. O que eu imagino é que sobre o cargo de presidente ou presidenta do nosso país, nós não podemos ter nenhuma dúvida. Então, o questionamento, a averiguação, penso ser muito importante para resguardar, sim, a figura maior do Estado democrático, o comando maior. Então, foi, sim, um momento extremamente difícil, onde ali você começa a avaliar, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Como que eu vou lidar com essa situação? Mas penso que a decisão tomada foi uma decisão coerente, uma decisão respeitosa, agora, acima de tudo, uma decisão pensando no Brasil. Que reflexão a senhora faz hoje do seu voto em relação ao Brasil que está sendo comandado pelo presidente Michel Temer, que ficou substituindo a ex-presidente Dilma Rousseff? Acho que o Brasil, ele ainda vive uma crise que não é só a econômica. A maior crise que nós vivemos é uma crise política, uma crise moral e, principalmente, Newton, quando o presidente Temer, com quem tenho respeito, como sempre tive com a presidenta Dilma, quando viveu a mesma situação, claro que com crises diferentes, crimes diferentes, a minha postura como parlamentar representando o Amazonas foi a mesma. Ninguém está acima da lei. Né? Ninguém pode estar acima da lei. Então, o Brasil hoje ele tem dado avanços, já a gente consegue ver algumas mudanças na parte econômica, mas ainda assim, essas melhorias, elas estão acontecendo de forma muito lenta, mas na macroeconomia. Porque o que a gente sente de mudança, o que a gente precisa sentir de mudança, é quando a população, de um modo geral, sente que o país mudou. Então, na hora que a população tem o gás aumentado, a gasolina a quase R$5, não é, 1 litro, aí você diz, meu Deus, mas ainda não mudou. Porque essa mudança, essa melhoria não chegou até a minha casa. Então, eu acho que, exatamente, nós temos ainda muito a ser construído, muito a avançar. Acho que o Brasil ele tem que ser verdadeiramente um país construído, mas onde a gente enxergue que a população mais carente desse país, ela tem que sentir que o país melhorou a sua economia. Nós temos ainda 12 milhões, pouco mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. É, sim, um percentual altíssimo ainda. E só um pai de família e uma mãe de família sabe mensurar o que representa não ter como ou não ter condições de alimentar seus filhos com dignidade e de ter o seu ganho respeitado no final de cada mês. A senhora acha que essas suas votações em relação ao governo Temer colocam a senhora ali numa situação de distanciada dos conchavos que permeiam a votação daquela admissibilidade do impeachment, né, que muitos deputados acabaram sendo acusados e recaindo nesse campo aí? O meu partido, o PP, ele fechou questão na admissibilidade da presidenta Dilma. Eu esperava a mesma coisa em relação à primeira denúncia do presidente Temer. Como não foi, eu segui a minha coerência. Eu não podia fazer um voto diferente, porque não era o caso de ser a presidenta Dilma ou o presidente Temer. Não é esse o caso. O caso era que, no comando maior do nosso país, tem dúvidas, não é? E essas dúvidas precisam ser esclarecidas. Então, é essa coerência que eu acredito que qualquer um de nós, independentemente de ser Conceição ou não, mas se nós estamos ocupando um cargo eletivo, um cargo representativo, nós temos que ouvir a população, ouvir a grande maioria da população. E penso que a grande maioria da população, ela quer que as coisas sejam investigadas, sim.
Deputada, como é que está a sua relação com o PP nacional? O PP faz parte da base do governo Temer e a senhora se posicionou contrária à votação da reforma previdenciária, né, que era a grande bandeira do governo para esse primeiro semestre. Isso prejudicou a sua relação no partido? Como é que ficou isso? Olha, eu tenho uma boa relação com o Partido Progressista, né, com o nosso presidente, senador Ciro Nogueira, como tenho muito boa relação com os meus amigos aqui do nosso partido, né, doutor Garcia, Rebeca, em relação a Brasília, né, porque o cargo federal, a tua articulação, o teu diálogo, ele é muito mais com o Partido Nacional. Na verdade, eu segui um outro caminho, né, que o partido tomou decisões, eu segui outro caminho. Eu escolhi, eu tomei uma decisão, eu vou reproduzir através dos votos que possa dar aquilo que pensa a população do estado do Amazonas. Mesmo que eu tivesse, ou que eu tenha que vir ser prejudicada em algum momento, a minha escolha é a população do Amazonas, que espera de mim que lá em Brasília eu possa falar por ela, ou pelo menos pela grande maioria dessa população. Então, ainda que eu tenha tomado as decisões que penso que foram decisões com muita coerência, todas as vezes que tomei essas decisões, eu nunca me escondi atrás do meu, até porque o voto ele é aberto. Sempre dialoguei muito com o partido, sempre coloquei de forma muito precisa o meu posicionamento. E então, assim... Ela não sofre represálias? Não é sofrer. Mas o que seria a represália que a senhora fala? Não, o partido... O que poderia ser, por exemplo? O que poderia ser, Newton? O partido toma, quando fecha a questão, que não foi o caso, não é? Mas assim, o partido fechar a questão, um parlamentar, ele pode inclusive ser expulso daquela legenda. Mas se eu fosse expulsa, eu voltava para casa, mas tendo a certeza de que lá pude falar aquilo que a população esperava de mim. Eu sou muito grata a Deus e sou muito grata ao estado do Amazonas. A população, ela me escolheu para representá-la, né? Eu nunca tinha trabalhado a ideia de estar deputada federal e a população assim me escolheu, para que lá pudesse estar falando por ela. Isso é uma honra para mim. Então eu espero poder cumprir até o finalzinho desse mandato, se Deus quiser, o meu mandato, mas falando pela população. E se isso tiver que me trazer algum tipo de punição, tudo bem. Voltarei para casa tendo a certeza de ter feito ou dado o meu melhor. Eu sei que o meu melhor nem sempre já conseguiu mudar a vida das pessoas. Eu tenho certeza disso. Quem dera que a gente pudesse, não é, fazer um projeto no outro dia, tudo está melhor para a vida da população, como eu gostaria que isso acontecesse. Mas eu tenho certeza que mesmo em muitos momentos tendo ficado isolada, tendo tomado decisões difíceis, eu digo para você, Rose, Newton, eu não me arrependo de ter colocado a população do Amazonas em primeiro lugar. O seu posicionamento em relação à reforma da Previdência, que pelo que tudo indica não vai seguir adiante, nesse momento com o governo Temer, era um posicionamento contrário ao governo. Por quê, deputada? E justamente também na contramão do movimento que o seu partido fazia, ou integrantes do seu partido faziam. Porque penso que nenhuma decisão de governo pode se distanciar daquilo que pensa a população. Eu dialogo muito com todo mundo. Converso porque faz muito bem para alguém que ocupa um cargo representativo ouvir. E sempre que converso com as pessoas, em segmentos, né, muitas pessoas de instituições, a população de um modo geral, é no supermercado, é ali na feira, não é? Em qualquer lugar onde a gente possa estar, as pessoas querem se manifestar, sim. O que eu entendo é que quando se fala que nós precisamos fazer mudanças na Previdência, que há um déficit muito alto, a gente teve uma CPI no Congresso, e essa CPI trouxe um resultado diferente, mas ainda que, se tivesse esse déficit, a população precisa participar desse debate. E eu estou lá para participar por ela. Então, se eu tenho dúvidas, se penso que ainda não é hora, nós não temos ambiente político para votar, tanto não tínhamos ambiente político, que a própria decisão do governo demonstra isso hoje. Acho que nós precisamos
tudo que for para alterar a vida das pessoas, para impactar a vida das pessoas, tem que ser conversado, sim, esse assunto, esse tema, com a população. Precisa ser legitimado pelas urnas, o presidente que vai liderar essa alteração. Nós estamos há 8 meses de uma eleição, com quadro indefinido. Quem vai ou quais são os candidatos, nós não sabemos, porque tudo no Brasil ainda vive um momento de muita indefinição. Eu acho que as reformas, o Brasil, de fato, ele nunca conseguiu fazer as reformas estruturantes que o país precisa. Agora, essa é a reforma que o Brasil precisa? Quem pode me dizer com certeza que seja? Então, nós temos que conversar, nós temos que dialogar. E acho que isso, para um próximo governo, que trouxer isso como pauta, como a sua proposta, e essa proposta for aprovada pela população, aí sim, eu acho que aí a Câmara analisará, ou pelo menos quem lá estiver, não é, vai analisar de uma outra maneira. Deputada, é difícil manter a assiduidade, não ter nenhuma falta o ano inteiro na Câmara, tendo essa ponte aérea Amazonas-Brasília, né? Foi assim. A senhora mantém um programa também diário, né, aqui em Manaus. Como é que a senhora, na verdade, mais ou menos a sua rotina? Eu sou uma comunicadora, né, de profissão, mas estou deputada federal. E para mim, primeiro lugar é o cargo que a população me deu para ocupar esse momento durante 4 anos. De fato, eu tenho focado muito, primeiro em aprender. Uma legislatura difícil, no ano de 2016, conversava pouco com o Newton, tive a chance e a honra de presidir a 2ª maior comissão da Câmara dos Deputados, uma mulher do norte, do Amazonas, a Comissão de Seguridade Social e Família, 104 parlamentares, né, contando com titulares e suplentes, com vários ex-ministros de Estado compondo essa comissão. Então era um aprendizado, porque não era a Conceição, era a deputada federal representando o Amazonas que estava naquele comando. E eu precisava honrar muito isso, porque é o nome do meu estado que eu estou lá para defender, a população que eu estou lá para defender. Foi um desafio. Então, eu cheguei nessa legislatura com 20 dias de operada. Né? E, assim, pedi muito a Deus para que pudesse estar lá. Agora, e colocar o Amazonas também entre os 18 deputados que não tiveram falta, eu acho que isso também foi um ponto positivo do nosso estado. Esse detalhe que a deputada acabou de falar, que ela chegou a trabalhar em cadeira de rodas, 6 meses. Foi um destaque exatamente, de uma matéria. Exatamente. 6 meses. A senhora parece que entrou com o pé direito, mas foi com o pé direito da cadeira quebrado, né? Na verdade, foi sim. Foi o pé direito ou o pé esquerdo? Foi a minha perna direita. Né? Você acredita que... E o acidente foi lá? Não foi acidente. 6 meses, 6 dias... O dia 6 de janeiro, na verdade, assim, terminou o ano, logo após a eleição, eu tive um problema na minha perna e precisei, assim, foi um susto, eu nunca pensei em passar por uma cirurgia, com muitas dúvidas do que poderia ver na hora que a minha perna fosse aberta. Graças a Deus, eu consegui vencer esse desafio, mas imaginava como que eu vou chegar na Câmara dos Deputados, meu Deus, com a minha perna tão inchada. E era uma dificuldade no avião, era uma dificuldade para evitar uma trombose. Mas, assim, foi um momento de uma experiência muito importante, porque a gente consegue sentir na pele as dificuldades do dia a dia de uma pessoa que tem deficiência, de um cadeirante. Isso também me fez ser relatora e já aprovado esse projeto, onde nós determinamos mudança na legislação das companhias aéreas, justamente para evitar trombose nas pessoas, né, em voos longos, não só voos, mas viagens de ônibus, não é, de embarcações, enfim, em muitos momentos em que você precisa desse apoiamento para evitar uma trombose. Então, assim, eu passei 6 meses realmente precisando, correndo nos aeroportos de cadeiras de rodas e, graças a Deus, venci esse desafio, que foi certamente um grande desafio. Então, eu comecei o meu mandato já numa cadeira de rodas. Com o pé direito quebrado. Com o pé direito quebrado, exatamente. Já anunciando como seria esse mandato. Como seria, né? Como seria desafiador esse mandato. Votação de uma admissibilidade de um processo de votação de uma presidente da República, né? Algo inédito na República. Duas autorizações para investigar Abertura, o presidente. Exatamente. Presidente, intervenção federal.
também, né, a questão do presidente da Câmara, né? A gente também votou a cassação do presidente do Cunha, né? E nós votamos, aí teve a reforma trabalhista, teve a terceirização, teve, nossa, a pauta é muito complicada, a pauta que nós enfrentamos, e a última agora, intervenção federal. 30 anos de Constituição, desde 88, e é a primeira vez que nós votamos uma intervenção federal. E a senhora permanece com toda a sua programação em Manaus? Ou Permaneço. Todas as quintas à noite. Viaja para o interior volto para cá e vou fazendo uma agenda aqui no Amazonas, sim. Dialogando com os prefeitos, tentando ajudar no que posso com as nossas emendas parlamentares. E assim, construindo, né? Assim, a gente vai vivendo, porque o mandato federal, a tua pauta é uma pauta do país, né? Não é? Isso você precisa estudar muito, Nilton, para você também se colocar nessa discussão, colocar o seu estado nessa discussão. Então, é sim um momento desafiador, né? Uma legislatura complicada como nós enfrentamos, e o próprio mandato de um deputado federal, de uma deputada federal, exige que você também se desdobre. Então, nós trabalhamos lá em Brasília. O parlamentar federal, ele tem que estar lá para defender o seu estado em Brasília. Nós somos eleitos para estar na Câmara dos Deputados. Quando as pessoas me perguntam, como é que você conseguiu, que você perguntou agora, Rose, como é que você conseguiu, nesses últimos 3 anos, ter sido a parlamentar sem nenhuma falta? É justamente porque se eu não estivesse lá para falar em nome da população, eu não podia representá-la. Porque o meu trabalho, eu fui eleita por essa população para estar lá, defendendo, participando dos debates e tentando dar o melhor possível que eu possa dar em nome do Amazonas. A senhora acha que essa legislatura que a senhora coloca que é bem diferente, foi bem complicada, com muitas votações polêmicas, tirou um pouquinho o foco dos projetos individuais, né? A senhora estava colocando que tem projetos que foram apresentados, estão lá na fase final, né, para irem à votação, mas não chegaram a virar lei, né? A pauta do plenário, né? Porque o debate no plenário é um debate muito mais ideológico. A alma da Câmara, certamente, são as comissões. Nas comissões é que tudo acaba acontecendo, né? A gente conseguiu já, e eu acredito que até os 6 primeiros meses, até porque é um ano de eleição, muitos projetos nossos aqui, projetos que falam o Amazonas, que pensam o Amazonas, já está agora muito perto de ser aprovado, porque os meus projetos, eles são quase todos eles terminativos em comissão. Então, agora, assim, que eu tenho muito prazer de poder estar defendendo, foi um pedido do Dr. Tomás, que é uma pessoa que trabalha tanto o setor primário aqui do Amazonas, com vários produtores, com o pessoal da Conab. A gente construiu um projeto que vai alterar a lei de subvenção do nosso país, garantindo ao pirarucu de manejo poder estar lá, porque hoje essa subvenção ela só é dada para os produtos vegetais. Então nós estamos fazendo uma alteração, isso vai para acrescentar o nosso pirarucu de manejo. Preço mínimo, exatamente, né? Isso vai ser muito importante. É um avanço para o setor primário do Amazonas, como foi um avanço também a aprovação da expansão dos incentivos fiscais da Zona Franca para a região metropolitana. Fui a relatora. Hoje nós temos mais 2 comissões para que esse projeto seja finalizado, mas a gente incluir Itacoatiara, incluir o Rio Preto, incluir Iranduba, incluir todos os 12 municípios da região metropolitana, para nós é um avanço, porque não tem nada mais que possa refletir hoje a situação do Amazonas. É quando a gente olha o interior e a gente percebe que muito ainda tem que ser feito para a qualidade de vida da nossa população. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse projeto do pirarucu, para que o pescador pudesse entender que agora ele tem a garantia de que vai ter um preço para praticar, um preço mínimo para praticar. Um preço mais qualificado, porque quando a lei de subvenção,
é uma lei do nosso país, trabalhada pela Conab, trabalhada no Ministério da Agricultura. E o que acontece é que quando você tem um produto e vende esse produto, mas o mercado estabelece um preço e você não consegue alcançar, você está sempre abaixo dele, o governo entra com a subvenção, entra com esse acréscimo. Então, o nosso pirarucu, enquanto em vários lugares, só um exemplo para a gente entender aqui, o quilo é vendido a R$ 7,00, aqui a R$ 4,00. Então, o nosso produtor, ele perde com isso. No momento em que nós conseguirmos incluir, né, fazer essa alteração para que essa subvenção venha para os produtos animais, mas aí é importante lembrar que é o pirarucu de manejo, esse preço passa a igualar. Então, o nosso produtor, ele tem um acréscimo, tem um ganho muito grande. É um incentivo à produção mesmo. Eu queria lhe perguntar a respeito do projeto, a senhora falou que foi relatora, né, da expansão do modelo Zona Franca para a região metropolitana. O deputado federal, deputado estadual Serafim Corrêa, e que é economista também, tem feito palestras, inclusive no interior do estado, criticando esse projeto de lei, dizendo que ele trouxe mais prejuízos do que incentivos realmente para o interior do estado e para o Amazonas, portanto. E aí, eu não sei se a senhora conhece aí o posicionamento dele. Sim, conheço. Mas ele fala que abriu ali uma porta para que outros locais, por exemplo, Espírito Santo está pedindo também, né, a criação de zonas francas, que vão aí criar problemas para a produção aqui em Manaus. O que a senhora pensa a respeito disso? Tenho muito carinho, né, pelo nosso querido deputado Serafim. Foi, inclusive, prefeito quando eu estava como vereadora no município de Manaus. Tenho um posicionamento diferente, né? Esse projeto ainda não foi aprovado, então ele não pode estar prejudicando aquilo que nem aprovado foi. Esse é um projeto do deputado Silas Câmara, fui relatora, hoje o Pauderney é relator em outra comissão, não tenho dúvida que irá aprovar também. Só que, por que Itacoatiara não merece? As pessoas de lá não merecem também participar dos incentivos da Zona Franca ou ter o emprego garantido através desses incentivos? A Zona Franca, quando foi criada, isso há mais de 4 décadas, ela não é só indústria. Ela tem outros setores, ela tem outros polos. Polo da indústria, polo do comércio e polo da agropecuária. Quando nós falamos no interior, nós estamos lembrando que no interior nós podemos fazer com que esse polo ele seja incentivado e gere, sim, através da agroindústria, economia para os municípios do Amazonas, garantam esses polos, nesse caso o agropecuário, a geração de renda e a qualidade da população. Eu tive muita felicidade, graças a Deus, de ter sido escolhida para relatar, me deu uma honra muito grande, porque sei qual é a necessidade que tem o interior do Amazonas, que tem o nosso estado. Eu acho que essa é uma discussão que ela tem que ser aprofundada. O deputado Serafim, até como alguém que mexe, que atua diretamente na área de tributos, é um tributarista respeitável, tenho muito respeito por ele. Acho que todos nós temos que sentar à mesa para dialogar mesmo. Isso está acontecendo. A Câmara de Vereadores, o nosso presidente, vereador Bosco Rodrigues, já fez esse debate na Câmara dos Vereadores. Todo mundo em Itacoatiara, como eu tenho certeza de todos os outros municípios que compõem a região metropolitana, torcem muito para que esse projeto seja aprovado e vire uma legislação. Não é isso que está fazendo com que outros estados do nosso país possam também querer o modelo da Zona Franca. Não é isso. O que está fazendo esse interesse é porque a nossa Constituição ela não está sendo respeitada. E eu acredito muito que o Supremo vai sim analisar daqui mais uns dias a ADIM que está lá com relação à guerra fiscal. A Câmara dos Deputados, não com o meu voto, porque eu votei contra, aprovou, o Congresso, de um modo geral, uma legislação que criou a guerra, que na verdade acabou efetivando a guerra fiscal. A convalidação? A convalidação da guerra fiscal. O que é isso? Os nossos incentivos, os nossos da Zona Franca, eles são garantidos pela Constituição do nosso país. O que foi dado de incentivo, de benefícios fiscais em outros estados, não teve aí a autorização do Conselho da Fazenda, que é o CONFAZ. Isso é inconstitucional.
E o Supremo, eu tenho certeza, como guardião da Constituição do nosso país, vai fazer com que haja uma revogação dessa lei. O Supremo que iniciou esse incentivo para que os estados pudessem dialogar a esse respeito há 2 anos. Né? Na verdade, ele tá tentando votar, eu penso tentando, porque quando se convalidou por mais 15 anos, é como se a gente falasse, não, agora, a partir de agora, aquilo que foi feito não poderá mais ser feito, para aqui, mas a gente convalida aquilo que já foi feito. Mas o problema é que você rasga a Constituição quando a própria Constituição diz, em relação à Zona Franca, nós temos a segurança constitucional. Em relação aos outros estados, eles podem dar algum tipo de benefício fiscal? Sim, podem dar, contanto que tenha a autorização do CONFAZ, do Conselho da Fazenda. Nesse caso, não houve. Os estados que deram esses incentivos deram de forma unilateral. Eles concederam sem essa autorização. Isso é um ato inconstitucional, que eu penso que nós vamos derrubar. O governo tem aí uma ação no Supremo Federal, eu não tenho dúvida que isso aconteça. É muito comum que os outros estados queiram um modelo como o nosso, que deu certo, é um modelo que tem problemas, mas certamente trouxe a economia do estado do Amazonas. O problema é que em outras regiões, como o Nordeste, por exemplo, você tem lá a Sudene, é uma agência de desenvolvimento, você tem o Vale do Rio São Francisco, que é também um programa para trazer a igualdade social. A SUFRAMA, no caso a Zona Franca, é esse modelo para nós, não só para o Amazonas. Está em Manaus, é da Amazônia Ocidental e do Amapá. Então, eu acho que é respeitar a Constituição e isso. A bancada federal tem algum apoio da SUFRAMA, o próprio do governo do estado, enfim, existe algum apoio técnico de informações a respeito da Zona Franca que possa preparar e até subsídios com informações eu acho que a gente ainda precisa conversar mais. Eu acho que a conversa, esse diálogo é sempre muito importante. Mas, assim, nas votações que são feitas... Individual do deputado. Não. Pelo menos, a gente tem sim conversado em bancada. Acho que isso pode aumentar mais o número de conversas, né? É muito importante. Nós somos poucos, então a unidade faz a diferença. Mas nós temos conversado em bancada, sim, a situação da Zona Franca. A gente recebe muitas notas técnicas da FIEAM para poder fazer esse tipo de enfrentamento nessa situação, né? A gente mesmo conseguiu derrubar um projeto, eu tive a chance de defender, inclusive, um destaque que meu partido me deu, a possibilidade, e nós derrubamos, porque nós íamos perder 15 mil empregos do polo que trata dos concentrados, né, de açúcar, produção de concentrado, nós íamos perder, e foi através de um destaque que eu solicitei, porque só o partido pode fazer destaque, mas foi um pedido meu, tive a chance de defender e derrubamos. Então, mas isso foi muito bem construído, muito bem conversado, FIEAM nos ajudando, a SUFRAMA passando também as informações que são importantes e necessárias. Eu acho que todo mundo, né? Nós somos o Amazonas, então todo mundo junto, eu penso, a gente consegue ter mais unidade. Queria aproveitar a sua vinda aqui ao BNC para falar também sobre política, e política no ano, política eleitoral, porque nós estamos vivendo o ano de eleição. Queria que a senhora comentasse qual é a sua expectativa e o que a senhora pensa para as eleições, inclusive sobre sua candidatura em 2018. A gente vai poder esperar a Conceição disputando reeleição, outro cargo, o que se projetou, o que o PP está projetando, ou o que você está projetando para o PP, ou não o PP, sei lá. Isso é uma pergunta, né? São muitas, não é verdade? Newton, eu estou assim, eu vivo um dia de cada vez. Sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Estou tendo a chance de concluir um mandato, né, legislativo como deputada federal. Fico honrada por isso. Tenho muita gente chega comigo, Conceição, você vai para a reeleição? Você vai para a reeleição? Fico feliz, inclusive quando as pessoas me questionam, porque de qualquer forma, pelas redes sociais, a gente percebe no meu Facebook como que as pessoas tentam me motivar, me incentivar para continuar. Eu não vim para a política para me perpetuar. Acho que a mudança ela é salutar. Acho que fazer esse tipo de mudança também é necessária. O que eu mais pretendo é cumprir. Não, acho que, imagina, eu
estou tendo a chance de estar deputada federal, meu primeiro mandato. Não é? Se a gente não tivesse essa possibilidade da mudança, talvez eu nunca pudesse chegar. A senhora teve a chance porque a Rebeca foi candidata no majoritário, o governo, e o partido colocou a senhora não, mas eu não digo nem só disputa. em relação ao partido. O que eu estou dizendo que a troca, não a troca de nomes, não é isso, mas a possibilidade de eu estar hoje aqui, de amanhã ser você, Rose, ser o Newton, ser outras pessoas, porque a política, enquanto ciência, é o único caminho que nós temos para mudar a vida das pessoas. É importante que a gente incentive, que a gente motive. Podem ter todos os problemas que a gente vive aí, mas é através da política que a sua vida pode mudar. Então, que a gente possa tornar isso possível na vida de outras pessoas também. Eu estou deputada federal, é natural o processo de reeleição, se que a população assim deseja. Nós não somos candidatos de nós mesmos, não é? O meu nome, certamente, se colocado à apreciação das pessoas, são as pessoas que irão dizer se me querem na continuidade para falar por ela. Eu faço esse exercício todo dia, lembrando que eu estou deputada, eu estou. Então, isso é temporário. Não é? Quando você diz eu sou, você toma posse de algo que pertence à população. Então, a população tem o direito de escolher quem ela vai querer para falar por ela. Hoje, eu estou falando pela população que me escolheu. Eu espero poder cumprir muito bem meu mandato, principalmente podendo voltar para casa, olhar nos olhos das pessoas e, principalmente, dialogar com elas. O partido, o PP, garante à senhora a possibilidade de disputar a reeleição? E eu lhe pergunto por que as pesquisas que foram divulgadas agora mais recentemente, de vários institutos, apontam a senhora aí como as principais aí que conseguem a reeleição, né? Entre os deputados que vão disputar a reeleição. Pelo Estatuto do Partido, quem tem mandato tem a vaga. Esse está escrito no Estatuto do PP. Então, é natural. Os estatutos partidários funcionam, deputado? Às vezes são mudados. Bom, a gente sempre são alterados, né, mas pelo Estatuto é natural, né, que uma pessoa que esteja hoje ocupando um cargo, que ela tenha a chance de reeleição. Essa informação faz toda a diferença nesse período aí da janela da infidelidade, né? Porque, assim, a senhora tendo chance de concorrer à reeleição e tendo riscos, muitos políticos acabam trocando de partido para manter ali a possibilidade de se candidatar. É o que está acontecendo com o Davi Almeida, por exemplo, que quer disputar um cargo e acha que no PSD não vai ter espaço, né? Essa informação do Estatuto faz muita diferença. Assim, faz para qualquer um parlamentar. Mas, assim, eu me preocupo muito mais questionar se a população vai me querer para continuar representando. Eu acho que essa é a pergunta que nós temos que ter. Porque nós não somos candidatos de nós mesmos, né? Eu sempre entendo a política com a possibilidade de construção. E, graças a Deus, essa construção eu tenho procurado fazer. Né, assim, respeitando a todos, mas também mostrando o meu posicionamento. Né? Eu faço questão muito de dialogar, de respeitar, mas também de colocar à mesa aquilo que eu penso e aquilo que eu defendo. Eu acho que isso é o mais importante na vida política de qualquer cidadão. Não é? Saber o que acredita. A senhora já teve vontade de dar uma olhada na janela partidária? Eu sempre olho a janela, porque nós votamos ela. Nós votamos, né, eu, deputada federal, não posso me eximir da possibilidade de olhar o quadro de um modo geral. Nós fizemos uma mudança em 2015, uma pequena reforma política. No ano passado tivemos uma outra reforma política. A janela ela já estava prevista desde 2015, né? Então, assim, dia 7 de março, agora, até abril, você tem um mês da janela. Isso já está dentro da legislação, né? Ela não foi alterada agora em 2016. Agora, eu acho que o mais importante quando a população elege o partido ou elege o candidato. Eu acho que a população brasileira ela elege o candidato, ela elege a pessoa, ela vota na pessoa, né? A questão partidária é extremamente importante, eu acho importante, mas é importante também que você não venha a se perder no caminho daquilo que você acredita. Né? Eu acho que a coisa mais importante é você poder chegar numa Câmara Legislativa, seja municipal, estadual ou federal, sabendo o que você defende e por que você defende. Eu acho que esse é o grande questionamento. Tudo aquilo que eu pude, que eu defendi até hoje, é aquilo que realmente eu quis defender, né? Assim, ouvindo a população. Porque quem não quer
ouvir a população, não pode representá-la. Eu acho que esse é a grande tarefa, é um grande exercício que nós temos quando nos colocamos à disposição da população. Se eu fui eleita para falar em nome da população, eu tenho que falar por ela. A senhora quase foi candidata a vice-governadora, né, na Fui, chapa do Eduardo Braga. Foi o que o presidente do seu partido me falou no dia da convenção que foi anunciada a Rebeca Garcia. Né? Não, eu entrevistei ele lá no final da convenção, perguntei dele como é que tinha sido alterado esse palanque. Ele me disse que estava acertado que a senhora ia ser o vice do Braga e, em cima da hora, colocaram o Marcelo lá e não conversaram com o PP. Inclusive, disse que ficou chateado em função da quebra de uma coisa que tinham acertado com a senhora e pelo respeito que ele tem com a senhora. E aí, nesse contexto, a senhora foi quase candidata no majoritário na eleição de 2017. Como a senhora avalia o governo Amazonino Mendes? A senhora acha que o que foi possível fazer em 5 meses responde ao que foi prometido na campanha? Primeiro, tenho uma relação boa, muito boa, com o senador Eduardo Braga, com todos os nossos senadores, né? Não tenho problema, graças a Deus, em dialogar com nenhum deles, né? Não tenho. O fato do senador Eduardo ter colocado o meu nome, avaliando o meu nome também, para compor uma chapa com ele, mas a gente não teve nenhum momento de definição. Não é um projeto político meu, porque no dia que eu tiver um projeto meu, a população será a primeira a saber, porque é com ela que eu quero caminhar. Né? O meu projeto político tem que ser um projeto político que a população queira caminhar comigo. Então, houve conversas, né? Assim, o meu nome, em alguns momentos, para vice, não é, já foi colocado. Olha que esse ano o Vasco promete caminhar melhor, não é não, gente? Caminhar melhor, não é? Tem até um meme aí, tem até um vídeo do Vasco, né? O pessoal rindo dele, né? É mesmo? Você é vascaíno? Vocês são vascaínos? Não. Eu sou. Tá bom. Meu marido também. Falar, né? Pois é. Mas, gente, não. Meu nome foi cogitado, como é natural que se cogite. Eu estou deputada federal, não é? Fiquei feliz, inclusive, ao ouvir o que você está dizendo em relação ao próprio doutor Garcia, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Não é? Não era um projeto político, um projeto de dizer, eu vou ser candidata a vice da chapa do senador Eduardo, não é? Outro dia, eu acho que foi ali uma eleição suplementar, o meu nome ser cogitado é natural, não é? Como já foi cogitado em outras oportunidades, eu até via muitas vezes meu nome ser cogitado pelo Neuto, não é verdade? Em outros momentos. Eu acho que você é a candidata do coração do Neuto, não é não, gente? Mas isso é natural, né, Neuto? É um processo natural. A gente fala o que a gente ouve. Não, mas foi isso que eu falo para você. O fato do meu nome ter sido cogitado, eu agradeço, né? Eu acho que isso é importante, isso é natural. Eu estou deputada federal, tenho certeza que isso também agrega muito para o nosso dia a dia. Em relação ao Marcelo, tenho um carinho grande por ele também. A gente foi deputado estadual, né? Uma pessoa que tem, ao meu ver, tem um trabalho interessante, bacana. Agora, sim, cada um tem a sua história, cada um constrói a sua história e os projetos que querem defender. No dia que for um projeto realmente da Conceição, a população saberá. Certamente estarei aqui dialogando com vocês e tentando construir algo que seja possível. E a avaliação a respeito do governo Amazonino Mendes? Como a senhora tem observado aí? Ou a senhora não acompanha? Não acompanho, né? Imagina não acompanhar, como deputada federal que estou, aquilo que acontece no estado que represento. Espero e torço muito, sabe? Eu não sou do tipo de quanto pior, melhor. Eu não faço política assim. Faço política de construção, onde eu posso sentar com o senador, com o governador Amazonino Mendes, foi senador, com o prefeito Arthur, com o senador Omar, senador Eduardo Braga, sem nenhum problema. Posso dialogar com todos eles, não tenho problema nenhum. São pessoas que foram escolhidas pelo Amazonas para comandar em algum momento, não é verdade? Então, não tenho essa dificuldade. Nós vivemos um momento difícil, em muitos momentos, aquilo que a gente quer fazer não é aquilo que será possível fazer, isso é fato, isso é algo realmente que acontece. Então, eu entendo que o governo ainda não
conseguiu mostrar aquilo que a população espera, mas não é porque não quer mostrar, é porque as coisas são difíceis. O país vive um momento de crise. Eu acho que é muito recente. 5 meses, dá para avaliar um governo? Claro que não dá, gente. Mesmo sendo um governo de uma eleição suplementar, ainda não dá. Qualquer julgamento, eu acho que é um julgamento que seria... não seria justo. Seria injusto. Agora sim. Para fazer esse julgamento, então. Não, não, eu acho que não dá para fazer há 5 com meses. Esse ponto de vista, porque daqui a pouco começa as limitações da própria campanha, né? eleitoral. Agora tem o governador amazonino tem uma experiência, né, acumulada. Ninguém pode negar aquilo que se constrói na vida, que se adquire de experiência. O que eu espero realmente é que a população receba aquilo que merece. É qualidade no serviço de segurança pública, de saúde, da educação. Acho que isso que ela quer, sabe? Hoje eu vejo que a população não quer mais saber que nome, de nomes, quer saber aquilo que vai ser possível fazer. Sabe, eu acho que isso é o melhor. Como deputada federal, estou à disposição, encaminho emendas para sempre ajudar o Estado naquilo que é possível, naquilo que é necessário. Então, eu torço muito para que nós tenhamos uma gestão muito boa para a população do Amazonas. Deixa eu ler aqui alguns comentários para que a gente possa Sim. ter noção de como a audiência está reagindo a essa entrevista. O primeiro a comentar aqui foi José Ricardo. E eu vejo que não é aquele. Não, é o deputado. José Ricardo, deputado. José Ricardo comentou aqui, dando parabéns pelo mandato e excelente entrevista. Camila Rocha, parabéns pelo trabalho. Bruna Cassiano, parabéns, deputado, pelo seu trabalho. Continue sendo essa mulher guerreira. Alessandro Souza, muito parabéns pelo seu trabalho. Marlúcia Rodrigues, parabéns também. O que mais aqui? Mirtes Lima, espero que vocês venham me visitar um dia. É para a senhora. Vamos lá então, né? Nós, né? Sidney Araújo, parabéns pelo seu trabalho. Rosiana Sá. Rose, como é que é? Me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui. Rosessa Sá. Meu Deus, obrigado por botar a senhora na vida das pessoas na nossa Amazônia. Gisele Maciel, minha melhor, meu voto é seu. Francineide Almeida, parabéns pelo seu trabalho. Quem mais aqui comentou? Obrigado pelo projeto Setor Primário. O Brendo Dantas, em relação àquele projeto de Pirarucu, né? Lete Santos, parabéns pelo seu trabalho. Deise mandou palmas aqui. Alexandre Braz, parabéns pelo brilhante trabalho. Alguma coisa mais aí, viu, Rosane? Regina Chaves, parabéns pelo trabalho também. E a gente tem alguns jornalistas acompanhando, Israel Taquetomi, Luciano Falbo, alguns jornalistas acompanhando aqui essa entrevista. Que bom, beijo para todos, muito obrigada. Eu vi aqui alguém assistindo, interessante essa audiência, mas já saiu aqui. Interessante, né? As redes sociais. Eu queria que ele estivesse aqui. Olhou e saiu. Olhou e saiu. Eu queria vai que ele voltar depois, aqui. Tem pessoas que... é verdade, quero ver quem é. Deputada, a senhora falava aí a respeito da sua avaliação a respeito do governador amazonino Mendes, dizendo que é injusto fazer qualquer avaliação. Se ele for candidato à reeleição, certamente todos os adversários vão fazer avaliação sim, do que ele prometeu, né? Disse que era possível fazer em 12 meses. E o seu partido tem aí a possibilidade de estar no palanque adversário ao dele, né? Se de fato mantiver aí aliança com Davi Almeida. A senhora acha que esse é o melhor palanque para a sua disputa, para a eventual disputa da Rebeca Garcia também? Nós ainda não conversamos sobre isso. O Davi é um grande amigo, né, presidente da Assembleia Legislativa, um poder extremamente importante no Estado, no processo de democracia mesmo. Teve aí a chance, no curto prazo de tempo, de fazer um trabalho. É um nome natural que vai se apresentar. Tem tantos outros nomes também que eu já ouvi como neutro aqui dizer que poderão chegar aí à apreciação popular. O PP certamente irá se reunir, fará aquilo que for melhor para a população do Estado. Nós ainda não temos essa definição, pelo menos eu não tenho essa definição, não é? Mas os próximos dias
a gente deverá sentar e ver quais são os rumos que serão tomados pelo Partido Progressista no Amazonas. O que mais espero de todos os candidatos é que tenham um projeto em defesa da população, que converse, que dialogue e que apresente aquilo que é possível, né? Às vezes a gente no papel diz coisas, na prática a gente acaba precisando fazer outras pela inviabilidade de algumas ações. A população está cansada, com muita razão, porque ela não mais suporta acompanhar o que ela vem acompanhando, e as dificuldades elas estão aí, são visíveis para todos nós percebermos. Nós temos muita gente no Amazonas ainda desempregada, nós temos aí muitas mulheres que são provedoras de seus lares, que acabam ainda sofrendo muita violência no dia a dia. A gente precisa ainda avançar muito, né? Na unidade a gente vai mudando algumas coisas, agora eu acho que essa percepção maior é o que a população espera dos candidatos para 2018. Acho que essa é a grande pergunta. Não é quem quer ser candidata. Você acha que vai ser uma eleição diferente? Eu acho também, que será essa de 2018? Eu acho que pela primeira vez a população ela não será coadjuvante. Acho que a população, pelo menos eu acredito nisso, a população será protagonista nessa decisão. Ela, pelas redes sociais hoje, Nilton, você... a gente percebe o tanto que você cresceu, eu fico tão feliz por isso, você é um vencedor. Hoje a gente vê através de tudo aquilo que você coloca, como que a população ela não mais admite ser meramente passiva em tudo. Ela é protagonista. A população, eu acredito nisso, em 2018, ela dará as cartas. Eu queria ter registrado aqui, agora voltou, a audiência em Brasília, creio que esteja em Brasília, do deputado federal Silas Câmara. Silas, um abraço. Átila Lins acompanhando. Um abraço, Átila, também, nosso querido Então já são os próximos entrevistados? Olha aí, é verdade. Deputada, a senhora falava a respeito da reeleição, da disputa, enfim, e a senhora acha que existe espaço no PP para duas deputadas federais disputarem o nome da senhora e da Rebeca Garcia, a possibilidade de ter esse cenário em 2018? Porque a Rebeca vai ser candidata? Eu estou lhe perguntando se há a possibilidade desse cenário e se isso prejudicaria, se a senhora acha que prejudicaria uma ou outra. Eu acho que para disputar o mesmo cargo. Da minha relação com a Rebeca é uma relação de amizade. Né? Nós somos muito amigas, estamos na política, a Rebeca fez um bom trabalho, sim, como deputada federal, colocou o nome e a apreciação nas urnas, foi, sim, muito bem votada, né? Acho que é um processo que se constrói. A gente não conversou, a Rebeca, mesmo querendo ser candidata a deputada federal, mesmo que eu digo, eu acho que isso é um processo natural, né? E por que não? Sabe? Assim, eu não faço política com apego. Graças a Deus, eu não sou apegada ao poder, não sou apegada à política, sabe? Enquanto espaço de poder. O que me apego é justamente a possibilidade de poder construir. Então, o PP, a gente não conversou ainda a respeito disso, das candidaturas, se a Rebeca vai ser ou poderá ser candidata a governo do Estado, a Senado. Não é? A gente não teve ainda essa conversa, não chegou esse momento para conversar. Mas certamente tudo aquilo que for definido será sempre pensando no melhor da população. Esse seu não apego ao cargo, a essa função, significa disciplina de ter que obedecer aquilo que o partido quer ou não? Não é obedecer o que o partido quer. Apesar de ter muito respeito pelo partido, pelas pessoas do partido. Mas por respeito a mim, não é? Eu faço política com convicção. O meu voto é um voto de opinião. Então, assim, eu não pago qualquer preço para estar na política, né? Eu quero muito poder um dia sair dela com os amigos que construí, sabe? Então, assim, eu acho que eu não é muito do meu perfil, do meu estilo, mas principalmente do meu temperamento, ter que disputar esse tipo de situação. Acho que é um processo natural. O partido lá atrás me fez um convite para estar deputada federal, fui para a luta, né? As urnas foram abertas, eu estou deputada federal, tenho procurado muito honrar esse mandato com o meu trabalho, com a minha dedicação, né? Fazendo o que é possível,
não é? Mas isso nunca vai interferir, seja qualquer decisão que eu pudesse vir tomar no futuro, a relação de amizade, de respeito com quem eu cheguei até aqui. Então, assim, eu acredito nisso, né? O que vai acontecer amanhã, quais os caminhos que nós vamos tomar, certamente a cada dia a gente vai construindo para que isso seja possível. Mas eu não vejo nenhum problema, assim, não vejo dessa forma a possibilidade de eu e Rebeca estarmos juntos no mesmo palanque ou na mesma disputa, da mesma vaga. Não vejo, isso a gente não conversou. Vai avaliar se tem duas pessoas, nomes fortes e vai colocar na mesma vaga, ou de repente uma no Senado, outra na deputada federal. Quem sabe? Né? Quem sabe? Ou no governo, quem sabe? Tem uma pergunta aqui, Newton, da Diene, ela é jornalista lá da Rádio Band. Um beijo, Diene, querida. Eu não sei falar o sobrenome dela. Você falou aí. Ela fala assim, após a intervenção no Rio de Janeiro, pedi para fazer a pergunta para a senhora. Alguns deputados falaram em intervenção no Amazonas também, para ampliar a fiscalização na fronteira. Qual a opinião da deputada sobre o assunto? Primeiro, lembrar que a intervenção federal ela não é uma intervenção militar. Ela é feita com as Forças Armadas, mas as pessoas chegaram a dizer intervenção militar, a gente não vive a ditadura, a gente está vivendo um momento de excepcionalidade. Esse momento é previsto na Constituição do nosso país. O Estado do Rio de Janeiro recebeu a intervenção federal e nem é o Estado com o maior índice de violência, porque o maior Estado com índice de violência é Sergipe. O Rio de Janeiro é o 11º, só que ele é a vitrine do nosso Brasil e no Carnaval essa vitrine está muito mais exposta. A decisão tomada pelo governo é um comando, exatamente. E a decisão partindo dali também. Certamente, né? E a decisão tomada pelo governo federal, mas ela foi autorizada pelo Congresso, né, primeiro Câmara, depois o Senado. Nós não tínhamos dúvida de que isso abriria a possibilidade de outros estados também reivindicarem, não é, essa intervenção federal. O que mais eu acredito é que ninguém aguenta viver a falta de segurança, que não é uma sensação de insegurança, não, é a falta de segurança. E a segurança, Rosa, ela tem um conceito, é o estado de normalidade. Qual é o estado de normalidade que o Rio, que o próprio Amazonas, que Rio Grande do Norte, o Ceará, que está aí despontando também com esse índice de criminalidade, esse estado de normalidade está alterado. Então é preciso tomar ações importantes e necessárias para combater. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, mas o Exército que está no comando dessa operação, eu acho que é uma instituição extremamente forte, respeitada. E muita gente chegou a dizer, mas não vai dar certo porque as Forças Armadas não poderão agir. Vão poder agir, sim. Não é? Essa é uma decisão política, mas jamais as Forças Armadas se prestariam a entrar num jogo que não fosse para que eles pudessem jogar da forma que sabem jogar. Então, eu entendo, votei a favor, porque penso que a população esperava isso. Em relação ao Amazonas, a gente mesmo viveu no início do ano de 2017, foi terrível. Foi uma barbárie o que nós vivemos, né? Vejo o empenho hoje do secretário Bosco Saraiva, ele tem procurado muito fazer um trabalho para que garanta essa segurança. Isso precisa de investimento, não se faz segurança pública sem investimento. A gente está vendo aí a própria possibilidade da criação de um Ministério da Segurança para garantir investimentos pesados nessa área. Acho que a grande discussão, inclusive no próximo... No palanque das próximas eleições será a segurança pública. A segurança pública irá dominar os debates políticos a partir de agora. Alguma pergunta a mais aí, Rose? Não, eu estava conversando aqui, inclusive, com uma outra jornalista, dizendo que a gente está perto aí do final da entrevista. Deputada, a gente quer agradecer, gostaria de colocar aqui esse momento, caso a senhora a gente tenha esquecido de lhe abordar de algum assunto que a senhora ache relevante falar, eu queria lhe colocar esse espaço à disposição nessa entrevista. Newton, primeiro dizer a você, a Rose, que foi uma satisfação muito grande poder estar aqui. Queria muito vir aqui com vocês. Até que enfim deu certo. Até que enfim, porque semana passada já estava tudo certo, mas aí houve a votação da intervenção e a gente depende de voos, precisei ir um pouco antes. Mas é uma alegria, fico feliz com o sucesso que vocês estão conquistando. Sei que é um sucesso merecido, porque ele tem sido muito trabalhado para que isso aconteça, né? As redes sociais são um avanço hoje no nosso país.
E a gente vive esse fenômeno, mas vive também a própria responsabilidade de quem fará esse fenômeno acontecer e continuar. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso aqui. Então, é um jornalismo rápido, né? A informação que chega rápido, mas, acima de tudo, vocês estão construindo também a pauta hoje no Amazonas. Isso é muito bacana. Então, eu falei agora há pouco que você é um vencedor, né? Eu fico muito feliz. A sua equipe toda, não é uma equipe valorosa, e foi uma honra poder ter conversado com vocês aqui no BNC, falar com as pessoas do Amazonas, dizer o meu muito obrigada. Eu só tenho muito a agradecer, né? Deus sabe o quanto que eu sou grata a Ele, em primeiro lugar, e às pessoas pelo carinho, pela consideração, e por ter também me dado a possibilidade de representá-la. Então, muito obrigada. Aqui ainda tem uma última pergunta, que é a Camila. Camila Sintelo. Fale dos seus projetos para as mulheres, que ela não ouviu a primeira parte. Na verdade, nós temos, Camila, muitos projetos. Eu tive a chance nessa legislatura, além dos projetos, de ter sido uma parlamentar com muita relatoria. Relatoria não é uma coisa tão fácil quanto de a gente receber, mas eu tive a chance de relatar muitos projetos. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses do que a senhora está falando, para que as pessoas tenham noção da sua fala. Para você não teve 2 mandatos de deputado federal, né? Dois mandatos de deputado um beijo federal. para Ciano, esteve com a gente semana Ele passada. Ele está assistindo a gente lá em Itapipoca, Ciano, um né? beijo. Agora, ele tá quando bem, saiu, saúde, tá bem. Quando ele saiu, ele falou: passei 2 mandatos, não recebi sequer um projeto de utilidade pública para relatar. Justamente que ele tinha feito um confronto com o governo do PT, né? Você sabe, Nilton, por isso que eu digo, eu sou muito grata, né? Porque eu tive a chance, estou tendo a chance de ser uma das parlamentares com o maior número de relatorias importantes para o nosso país, não é? E eu acho que isso faz a diferença. Agora, em relação à própria questão das mulheres, lembrar que nós temos aí uma grande relatoria que vai beneficiar, que torna a Lei Maria da Penha uma legislação importante, divisor de águas, mas ela pede, ela manda, ela determina a construção de redes de enfrentamento à violência. Nem sempre isso é obedecido. Então, eu recebi um projeto, já dei meu parecer favorável, deve isso se tornar lei já nesses primeiros 6 meses, que institucionaliza a rede de enfrentamento à violência. Isso é um ganho para a política das mulheres, né, mas principalmente para uma sociedade sem violência. Com recursos federais? Com recursos federais, com recursos federais. Com recursos federais. E isso daí é algo que é para todo mundo, né? Eu relatei também, está aí um projeto nacional importante, que é o Brasil Sorridente. Desde 2002 existe um programa, mas é um programa, portanto, ele é alterado através de portarias. Fui escolhida para relatar esse projeto extremamente importante, que veio do Senado, inclusive do senador Humberto Costa, não é? E tive a chance de ter sido escolhida para relatar. Consegui aprovar também. Então, isso é garantia de saúde bucal no SUS, gente, para todo mundo, né? É a saúde bucal tão necessária e importante. E para as mulheres, nós trabalhamos muito a questão da citologia em meio líquido, nós sabemos quantas mulheres no Amazonas morrem ainda de câncer de colo de útero, é um problema, torna a nossa cidade, Manaus, já esteve lá no topo, né, das capitais do mundo, com maior índice de câncer de colo de útero. A gente tem trabalhado, mandado recursos para isso. E agora há pouco, no SECOM, na semana passada, a doutora Ana Paula me chamou, porque todos os equipamentos que nós, através de emendas parlamentares, fizemos a compra, inclusive para a saúde da mulher, chegaram. Então, é isso. Viu, Camila? Um beijo para você. A pergunta que queria me enviar também é um jornalista que é ligado ao movimento de mulheres. Então, me faz perceber que elas estão um pouquinho ainda de olho aí, tentando acompanhar o seu mandato. Isso é ótimo. Com aquela muito obrigada. Isso é ótimo. Atrás, né? Eu acho que a circunstância lá atrás... Votação do impeachment. Mas eu acho que aquilo, Camila, não foi a Camila, né? Foi a Rose fazendo em nome de outra pessoa. Mas eu acho que foi um momento que a gente viveu, importante, né? Eu acho que a decisão tomada, como em seguida a decisão da denúncia contra o presidente Temer, foi a maior demonstração de que o mandato que faço é um mandato de coerência.
Muito obrigado. Conversamos aqui com a deputada federal Conceição Sampaio, ela é do PP e fez visita hoje ao BNC Amazonas. Quero agradecer a você que curtiu e compartilhou essa transmissão. Convido você também a curtir e compartilhar a nossa página no Facebook para que você possa ajudar a gente a aumentar essa nova página, a nossa nova página e aqui nas redes sociais. Eu só quero agradecer as pessoas também, né, que estiveram conosco até Pelo agora. Pelo WhatsApp também, né? Muita gente participou. Muita gente, bacana isso, né, gente? Então, muito obrigada mesmo que vocês tiraram esse tempinho aí. Eu sei que tiram todo dia para acompanhar o Nilton e a Rose aqui, mas tiraram para poder também acompanhar esse bate-papo. Muito obrigada. BNC. Você precisa saber.